Nossa aula de hoje é sobre a introdução à síntese de fármacos, né? Então, o nosso objetivo, obviamente, não é ter uma aula, ter um aprofundamento, mas sim trazer noções básicas, né? Até porque nós temos uma disciplina optativa no nosso instituto que oferece, né, a questão da síntese de fármacos de maneira mais aprofundada. Mas, obviamente, como a produção de medicamentos ela é uma etapa muito importante na química farmacêutica, a gente não poderia deixar de abordar noções gerais desse conteúdo, né? Então, a síntese orgânica, né, é uma área da química orgânica, onde tem como principal objetivo montar moléculas, construir moléculas, né? Então, seja moléculas presentes na natureza, tentando mimetizá-las, tentando realizar essa produção em larga escala, seja moléculas inéditas, né? Então, isso tudo necessita de um planejamento racional e de conhecimento de química orgânica bastante aprofundado, principalmente no mecanismo de reação, né? Então, nosso objetivo é ter uma noção geral dessa área, né, que é uma área vasta, na área de síntese de fármacos. Obviamente, quando a gente vê pesquisadores trabalhando na área de síntese, eles se especializam em um grupo, numa classe de medicamentos, né, num tipo de reação, porque realmente é um campo muito vasto para ser explorado, né? As possibilidades de reações são inúmeras e cada grupo de pesquisa, digamos que se especializa em um tipo de reação ou numa classe química. Bem, então, a aplicação da síntese, ela não está, obviamente, restrita a medicamentos, né? Mas é onde a gente vê bastante, mas também você pode observar a síntese, né, na área de alimentos, na área de vitaminas, de suplemento, cosméticos, produtos de higiene pessoal, agroquímicos, fertilizantes, conservantes, explosivos, combustíveis, materiais plásticos, corantes, papel, tintas, enfim. É uma área muito vasta nessa área da síntese orgânica e, obviamente, a gente vai focar na área de medicamentos. Bem, então a síntese, né, ela é uma ferramenta muito importante, né, e ela promoveu realmente aí um avanço na química moderna, principalmente na obtenção de novos reagentes, no desenvolvimento de novas metodologias, né, e também de catalisadores. A gente sabe que os catalisadores vão acelerar essas reações, né, obtenção e estudo de produtos naturais, estudos de mecanismo de reação, né, e criação e verificação de algumas teorias. Então, é uma área bastante importante da química orgânica. Então, atualmente, a síntese, né, de compostos orgânicos, ele está dentro do processo de descoberta de novos fármacos. Então, quando se descobre um novo fármaco, seja ele, por exemplo, de origem natural ou de origem sintética, obviamente a síntese ela vai ter um papel importante, principalmente porque se essa molécula ela for descoberta em um produto de origem natural, no extrato vegetal, provavelmente a concentração dessa substância ela vai ser muito pequena e normalmente isso inviabiliza a produção, a obtenção dessa matéria-prima a partir do material vegetal ou do produto natural. Então, o que normalmente acontece? Essas moléculas que são descobertas na natureza, seja através, né, de micro-organismos ou plantas ou mesmo animais, normalmente, né, após elucidar essa estrutura, se conhecer a atividade, se ela tiver um interesse terapêutico ou na indústria, em outro ramo, também, obviamente, essa molécula, né, um grupo aí de pesquisadores da área de síntese vai tentar construir essa molécula dentro do laboratório. Pensando no rendimento, né, obviamente, se eu preciso abastecer a indústria, eu não posso produzir poucos miligramas, eu tenho que ser capaz de propor uma reação onde eu consiga realizar isso em larga escala. E, obviamente, que tem um custo viável, né? Então, você vai ter que verificar quais são os possíveis reagentes, quantas etapas, quais serão as etapas de purificação desse produto e o que se procura reações que sejam economicamente viáveis, né? Tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de tempo também. Então, às vezes, uma mesma molécula ela pode ser sintetizada de diversas maneiras, por diversos caminhos. Então, cabe ao químico sintético buscar meios alternativos de
aumentar o rendimento, né, dessa reação, desse produto, minimizando as impurezas e utilizando reagentes que têm um custo mais baixo, um custo mais acessível, e também pensando na toxicidade, pensando também na questão da química ambiental, né? A gente pensar na questão do meio ambiente, da gente ter a química verde, de não gerar resíduos tóxicos ou gerar o mínimo de resíduos, utilizar reagentes que tenham uma menor toxicidade e tenham uma menor poluição ambiental. Então, hoje, quando se pensa também em propor essas reações, se pensa muito na natureza, se pensa muito, e hoje, obviamente, se tem preferência em ter uma química mais limpa, que gere menos resíduo e menos poluentes, obviamente. Então, essa molécula, né, ela vai ter, né, inúmeras maneiras de ser sintetizada, e cabe ali a criatividade e a sagacidade do químico em propor novos mecanismos a partir de novos reagentes, de reagentes que tenham um custo mais baixo, reações que não tenham tantas etapas ou que sejam mais rápidas e que tenham altos rendimentos, né? O que se busca aqui é rendimento, porque você tem que ser capaz de propor uma reação que você consiga transpor isso para uma escala industrial para produzir toneladas. Então não adianta eu só ser capaz de produzir uma reação onde eu vou conseguir poucos gramas ou poucos miligramas, mas isso em escala industrial. Então a busca por fármacos, onde a gente procura, né, esses alvos moleculares, muitas vezes, né, a gente, quando observa isso na natureza, a gente não consegue obter isso em grande escala para fazer um processo de extração e purificação. Então, é muito importante, nesse momento, entrar aí o grupo da área de síntese de fármacos, né, vinculado, né, obviamente, à química medicinal, que vai trazer realmente para a gente essa molécula, né, fazer com que essa molécula seja viável do ponto de vista econômico, né, principalmente na questão de você obtê-la em escala industrial. Tá? Então, só um pouco do histórico aqui, né, da questão da evolução, do desenvolvimento da síntese orgânica. Isso muito no passado, aí no século XVII, se tinha a ideia da teoria da força vital. Então, por que se chamava compostos orgânicos? Por que se deu esse nome inicialmente para o que a gente conhece hoje de química orgânica? Porque se pensava que essas moléculas só poderiam ser produzidas por seres vivos. Né? Então, por isso que esse de orgânico, né, de organismos vivos, e que essas moléculas não poderiam ser produzidas de maneira sintética dentro do laboratório. Então, esse foi o nome e acabou ficando, né, a síntese orgânica, porque antes se imaginava que tinha que existir uma força, né, que é a teoria vital, que pudesse sintetizar moléculas orgânicas, que só os seres vivos, né, teriam essa força vital capaz de produzir as moléculas orgânicas. Por isso que hoje a gente, né, chama de moléculas orgânicas. E aí, isso foi um paradigma, né, durante séculos, até que, né, um químico alemão, Friedrich Wöhler, né, entre 1800, né, ele faleceu em 1882, né, isso em 1828, ele conseguiu sintetizar a primeira molécula orgânica, que foi a molécula da ureia. Né? Então, a gente sabe que a ureia é um produto ali, né, uma molécula orgânica, e através do aquecimento do sal inorgânico no cianeto de amônio, né, ele promoveu, né, a síntese da ureia, com uma molécula bastante simples. Então, isso caiu por terra, essa questão da teoria da força vital, ou seja, não só os organismos vivos são capazes de produzir moléculas ditas orgânicas, mas isso é possível sim em laboratório. Isso deu um pontapé inicial para a era, né, para a era de síntese orgânica, e a gente tem aí hoje muitas moléculas bastante importantes. Tá? Então, basicamente a síntese orgânica ela se desenvolveu no início a partir da síntese de corantes. Então, os corantes naquela época, né, no século XVII, era algo de alto valor agregado. Né? Então, era muito caro os corantes, não é como hoje. E aí, normalmente, esses corantes eles eram obtidos de fontes naturais. Né? Então, tingir tecidos, principalmente, né, que era o principal objetivo, tinha um custo bastante elevado por conta dos corantes, porque uma vez que esses corantes, esses pigmentos eram obtidos da natureza, seja de plantas, seja de animais, e a gente sabe que se a gente for obter muitas substâncias de produtos naturais, a gente vai ter um rendimento muito baixo, um custo bastante elevado. Então, por isso que
era bastante caro você produzir, você tingir tecidos, você comprar corantes. Até que os químicos, bem, por que a gente não pode tentar sintetizar isso no laboratório e obter isso com custo muito mais baixo? Então, a gente, tem alguns exemplos, do índigo, que era um pigmento azul extraído de folhas da Indigofera tinctori, utilizada, na Índia, a Índia era o principal produtor. Além, a gente tinha a lirazina, que é um corante cristalino vermelho obtido da raiz da Rubia tinctorium, utilizado no Antigo Egito, para tingir tecidos que eram utilizados no processo de mumificação, que a gente tem a lirazina, a molécula dela, e a brasileína. Então, a brasileína ela era um corante de cor vermelha extraído do pau-brasil. Então, a gente sabe que uma das primeiras fases, da colonização, da exploração aqui na costa brasileira foi justamente a exportação de pau-brasil e tinha como principal objetivo obter a brasileína, que era esse corante. E rapidamente, eles conseguiram extinguir o pau-brasil, a gente só ficou mesmo com o nome da espécie como o nome do país. Para a gente imaginar como a questão da química, dos corantes, como o corante era algo extremamente valioso naquela época. Bem, e aí a gente tem, corantes também que eram extraídos a partir de animais, a púrpura de Tiro, um corante extraído desde 1600 a.C., utilizando-se moluscos do Mediterrâneo, ele dava aquela coloração púrpura, que era uma cor bastante rara na antiguidade, e sinônimo de riqueza e poder. Então, só para se ter uma ideia, para você obter 1 grama desse corante, você precisaria capturar de 10 a 12 mil moluscos, e eram moluscos raros e difíceis de ser capturados. Então, imagine o quanto não custava 1 grama de um corante desse. Então, obviamente que a cor púrpura, naquela época, ela era uma cor atribuída a sinônimo de riqueza. Então, para você tingir tecidos com essa coloração, você precisava desse corante que teria, obviamente, um custo bastante elevado. Então, a gente vê várias passagens bíblicas, que vai associar a cor púrpura a riqueza e poder. Tanto que Nero, no século I a.C., ele decretou que só o imperador poderia utilizar a vestimenta de coloração púrpura, e aí ele punia com morte quem infringisse esse decreto, que era um sinal de demonstração de poder, tanto que a gente vê muitas vestimentas, do clero, por exemplo, com a coloração púrpura, justamente era uma cor que tinha essa representação de poder, e a Igreja Católica, obviamente, naquela época era muito poderosa. Então aqui a gente tem os moluscos, Helena de Troia vestindo uma vestimenta aí com a coloração púrpura, e aqui o tão famoso corante, a púrpura de Tiro. Bem, e aí, obviamente, a gente já viu que naquela época, corante era algo muito caro, era algo que poderia render bastantes lucros. Então, a cor púrpura e os corantes, de modo geral, só foram obtidos, a partir da síntese, a partir de 1956, onde a gente vai ter aí algumas primeiras tentativas na obtenção desses corantes, já que eles tinham um custo, um valor agregado bem atrativo. Então, Perkin ele decidiu sintetizar a quinina, que é um antimalárico, com uma estrutura, na época, era desconhecida. Então, ele utilizou o alcatrão de carvão, que continha anilina e toluidinas, e oxidou na presença de cromato de potássio, e aí ele obteve um sólido negro, bastante promissor. Ao ele diluir esse sólido com essa coloração negra intensa, ele observou a formação de uma coloração púrpura, ou seja, sem querer, digamos assim, ele conseguiu sintetizar um corante bastante caro. Então aqui ele tem a anilina e a ortometaparo-toluidina, a presença de cromato de potássio. Então Perkin descobriu a malveína. Então é onde um corante que é capaz de tingir nessa coloração púrpura, que era algo tão caro para a época. Bem, e aí não parou por aí, outros químicos também, ali a gente tem Johann Friedrich Adolf von Baeyer, entre 1835 e 1917, em 1880, após 17 anos, ele conseguiu sintetizar o índico a partir do ortonitrobenzoaldeído, acetona hidróxido de sódio, e 3 anos depois ele conseguiu determinar a estrutura. Então, hoje o que são sínteses relativamente simples, para aquela época era algo bastante inovador.
né? E até a questão da determinação estrutural, pense, gente, eles não tinham ressonância magnética nuclear, eles não tinham espectrômetro de massa, né, infravermelho, para poder elucidar a estrutura como nós temos hoje. Então, era algo, você elucidar a estrutura naquela época era algo assim extremamente difícil, extremamente complexo, né? E aí, obviamente, né, apesar dessa proposta, né, que Bayer conseguiu para a síntese, né, do índico, ele ainda não conseguia competir com o produto natural. Então, obviamente, que às vezes é o que acontece na síntese, você consegue sintetizar, mas a sua rota sintética ela não tem não é tão atrativa do ponto de vista econômico em relação a rotas convencionais. Então, por isso que quando a pessoa está propondo uma síntese, ela tem que ver, a molécula já existe, já existem outras rotas disponíveis, então você tem que trazer alguma novidade. Essa novidade, né, tem que ter pelo menos aí uma questão da viabilidade econômica ou de tempo, ou você utilizar reagentes mais limpos, né, a questão ambiental. Então você tem que apresentar alguma novidade, senão vai ser só mais uma rota sintética. E aí outras sínteses, né, acidentais, aí, né, o Carl Hellman acidentalmente desenvolveu a primeira síntese comercial do índico, né, então essa síntese ela foi uma síntese, né, que valia a pena comercialmente investir. Então ele estava tentando sintetizar o índico a partir do naftaleno, utilizando ácido sulfúrico em aquecimento. E acidentalmente, naquela época, né, utilizava o termômetro de mercúrio. Esse termômetro de mercúrio ele quebrou dentro do meio reacional. E ao quebrar, né, ao liberar esse mercúrio para o meio, né, ele formou, na presença de ácido sulfúrico, formou o sulfato de mercúrio. E aí esse sulfato de mercúrio, ele funcionou como catalisador da reação. Então, ao formar o ácido sulfúrico, ou o sulfato de mercúrio na presença de ácido sulfúrico, foi possível sintetizar o ácido fitálico, né, que era um dos precursores, e posteriormente reagir com amônia, produzir a fitamilida, né, e em etapas posteriores, né, de dimerização, ele conseguiu chegar no índico, né, ele conseguiu uma rota sintética desse corante que fosse viável economicamente, que pudesse competir com um produto natural, né? Então a gente começa a ver que a síntese orgânica ela começa muito na questão da síntese dos corantes, tá? E aí, com o tempo, obviamente, a síntese ela começou a se voltar para o tratamento de doenças, para o tratamento, né, de patologias. Porque até início, né, do século XVII, XVIII, muitas enfermidades eram tratadas com plantas medicinais, como hoje, mas naquela época ainda mais, não se tinham tantas moléculas sintéticas, né? Então estava começando a inaugurar a era da síntese orgânica. E aí, obviamente, a gente tem uma limitação, né, quando a gente utiliza as plantas medicinais, que é justamente a concentração dessas substâncias. Então, a partir, né, principalmente, né, Paul Ehrlich, entre 1854, né, ele faleceu em 1915, a sífilis era um grande problema de saúde pública na época, tá, comparado à AIDS nos dias atuais, e sendo responsável por morte de milhões de pessoas. Então, o único tratamento na época, pasme, era o paciente ficar num forno de aquecimento respirando vapores de mercúrio. Nosso mercúrio é extremamente tóxico, então muitos pacientes não conseguiam nem finalizar o tratamento, né? Sucumbiam de desidratação, parada cardíaca, asfixia. Então era realmente um tratamento muito, muito agressivo, né? E aí, se o paciente sobrevivesse a essas câmaras aí de vapores de mercúrio, ele depois ia apresentar sintomas de intoxicação, né, anemia, perda de cabelo e dente, depressão, insuficiência renal e hepática, né, o paciente saía todo destruído mesmo. Então, a necessidade, né, do tratamento aí da sífilis, então, entre 1904 e 1909, mais de 600 análogos do atoxil foram sintetizados e avaliados a sua atividade, né, em vivo. E aí desses, né, o análogo de número 606 teve bons resultados em vivo, e essa molécula, né, entrando aí em ensaios clínicos, foi, né, batizada como salvação, né, uma analogia ao nome, né, de salvar a população, digamos assim. Então a gente começa a ver aí a síntese trazendo um grande impacto na saúde pública. Então aqui a gente tem o atoxil, né, a gente tem essa molécula, uma espécie de dímero, e esse salvação, né, foi aí
a primeira molécula utilizada no tratamento da sífilis. E aí inaugurou a era dos antibióticos, né? Então, os antibióticos começaram, né, a ter um boom, né, com a descoberta, né, de que alguns micro-organismos, alguns fungos eram capazes de produzir substâncias com atividade, né, antimicrobiana. E, obviamente, né, às vezes o rendimento que você obtém ali dessa produção por fungos nem sempre era tão atrativo, porque depois você tinha todo o processo ali de realizar a purificação. Então eles começaram a tentar sintetizar essas moléculas, né, como a molécula da penicilina, por exemplo, que teve aí um grande salto, né, após a descoberta por Fleming, um grande salto na hora de tentar sintetizar a molécula da penicilina. E isso salvou milhões de vidas na Segunda Guerra Mundial. Então, normalmente, período de guerra é onde normalmente você tem um grande desenvolvimento, principalmente na área da saúde. E aí, na Segunda Guerra, na área de fármacos, na área de antibióticos, porque você tem maior demanda, obviamente, por tratamentos, né, ali dos combatentes, e você está testando moléculas, testando, né, ali experimentos, acabam sendo ensaios clínicos forçados, digamos assim, e aonde são épocas, né, de pressão que a gente tem aí o surgimento de muitas moléculas úteis à terapêutica, né? Hoje a gente está tendo aí essa corrida por drogas que sejam capazes, né, de serem úteis no tratamento do coronavírus. Então a gente vai ver o boom de moléculas que vão vir, obviamente que nem todas, né, lógico, vão ser úteis no tratamento do coronavírus, mas a gente provavelmente vai descobrir moléculas úteis para o tratamento de outras doenças. Então, vamos observar daqui a alguns anos, pós-pandemia, o tanto de molécula que vai sair da caixinha, né, e que vai surgir aí como promissoras para outras doenças, provavelmente. Então, nesse período de crise, de busca, onde se intensificam as pesquisas na área da saúde, a gente tem aí um certo avanço nesse sentido. Então, estima-se que durante a Segunda Guerra, mais de 1.000 químicos, né, em mais de 40 laboratórios dos Estados Unidos, tentaram elucidar e sintetizar a estrutura da penicilina. Hoje, para a gente, parece uma estrutura bastante simples, né, mas para aquela época, onde se tinham poucos recursos, principalmente do ponto de vista espectroscópicos, principalmente em relação às técnicas de separação, né, e identificação. Tá? Então, a elucidação total ela só foi acontecer, né, em 1946, e sua síntese, né, total em 1957. Então, era algo bastante difícil na época. E, obviamente, depois que se dominou a síntese da penicilina, a vida foi diferente, né? Inclusive, a expectativa de vida da população aumentou, né? Então, na época, antes da penicilina, a expectativa de vida mundial era em torno de 30 a 40 anos de idade. Com a introdução dela, né, dos antibióticos, essa expectativa de vida passou de 60 a 70 anos, praticamente dobrou. Então, para a gente ver como os antibióticos tiveram um grande impacto na saúde da população. Tá? E, obviamente, né, outras doenças hoje são mais preocupantes, né? Obviamente porque a população também está envelhecendo cada vez mais, né, por conta do aumento da expectativa de vida. Então a gente vê o grande impacto que tem, né, o surgimento de novas classes de medicamentos na saúde da população. Bem, e aí ainda, né, agora, a síntese agora orgânica, ela começou a investir pesado mesmo na questão de moléculas úteis na terapêutica, né? Então superou essa fase de buscar apenas corantes e agora os químicos começaram a se debruçar nessa onda de vamos sintetizar essas moléculas, vamos sintetizar fármacos, né, que antes eram apenas obtidos principalmente de fontes naturais e agora, né, procurando rotas sintéticas para se ter um maior rendimento. Então, a gente vê, né, o Robert Burns Woodward, ele é considerado, né, o pai da síntese orgânica, né, ali em 1917, 1979, e ele foi atribuído à síntese de moléculas naturais relativamente complexas. Então, em 1944, da quinina, a cortisona em 52, a estricnina, ácido lisérgico e ilonosterol em 54, a reserpina também em 54, clorofila, a cefalosporina, prostaglandinas, eritromicina, né? E aí a última síntese dele, né, a sua obra-prima foi a síntese da vitamina B12, né? Então é uma molécula bastante complexa
para realizar uma síntese, tanto que até hoje só ele que fez essa síntese, né? Então, foi uma síntese realizada em mais de 100 etapas, bastante complexa. Então, é a arte, né? Então, eu digo que quem trabalha com síntese são artistas, né? Para construir essas moléculas tão complexas. Bem, e aí na época, claro que a determinação estrutural, eles não tinham ressonância, não tinha massas, não tinha, né, infravermelho, né? Aí foi, né, ainda estava começando a surgir a espectroscopia lá para a década de 40. Então a elucidação estrutural mesmo dos produtos naturais começou a ter um maior avanço a partir da década de 60, onde a gente começou a ter essas técnicas disponíveis. Mas basicamente para elucidar a estrutura utilizava-se reações, né, para ver tem carbonila, tem grupo alcoólico, né, aquelas reações que vocês veem lá na química orgânica de identificação de grupos funcionais. Né, fazia determinação de ponto de fusão, fazia determinação de solubilidade, então realmente demorava-se anos, né, para elucidar uma estrutura e não se tinha certeza, né, da estrutura, obviamente, até que com a década de 60 começou mesmo, né, as técnicas espectroscópicas ter um maior avanço e a química orgânica ela foi beneficiada, né, através do desenvolvimento dessas técnicas. Então, em 53 existia, né, um grande interesse na elucidação estrutural da terramicina. E aí, na época, diversos químicos, né, começaram a trabalhar, né, em cima da elucidação estrutural e eles chamaram, né, esse químico que em poucas horas conseguiu, né, resolver esse problema. Então, a pessoa com experiência é outra coisa. E hoje, né, a síntese orgânica, né, está muito focada no tratamento de doenças, na síntese de fármacos. E a gente tem aí hoje uma figura notória que está vivo até hoje, é o James Corey, né? Ele nasceu em 1928 e agora ele está com 92 anos, né? Então ele sintetizou mais de 100 produtos naturais, né? Ele introduziu diversos conceitos na síntese orgânica, como molécula-alvo, como análise retrosintética, que a gente vai falar um pouquinho, né? Onde a gente tem análise e planejamento de fármacos para construção, né, de trás para frente. A gente vai falar um pouquinho da retrossíntese. Então, a gente tem hoje uma figura viva aí, né, bastante importante, né, com alguns prêmios Nobel na área de química, né, bastante importante, né, o James Corey. Bem, e então um dos principais problemas encontrados na síntese, né, é justamente o quê? Alguns pré-requisitos que a gente deve observar na reação proposta. Então, a gente tem que conhecer mecanismo e diversos tipos de reações para chegar no produto e, obviamente, a gente vai utilizar mais de uma etapa. Conhecimento de reagente. Então, quais reagentes eu posso utilizar para produzir essa molécula, né? E como eles se comportam. Conhecimento de rearranjos químicos, de estereoquímica, de cinética, química organometálica, de catálise, cálculo teórico, técnicas de identificação, né? E, obviamente, análise espectroscópica. Então, para quem trabalha na área de síntese, precisa de um grande conhecimento na área de química orgânica, né? Então, não é algo fácil, tá? Então, a gente tem basicamente algumas classificações das reações, né? Então, uma síntese linear é uma síntese que você tem sequências lineares, ou seja, você tem um material de partida, né? Por exemplo, um reagente A, produzindo um intermediário B, produzindo C, D, E, até chegar na molécula F, por exemplo, se ela tiver esse número de etapas. Então, a síntese da pirazinamida é um exemplo de uma síntese linear, né, onde a gente vai ter aqui uma molécula de partida, né, e aí cada etapa você vai ter um rendimento dessa reação. Então, essa primeira etapa com 98% de conversão, a segunda com 95%, até chegar na pirazinamida. Então, é uma síntese bastante simples. Outra maneira é a síntese convergente. Então, a síntese convergente, você faz um pedaço de uma molécula através de uma rota, faz o outro pedaço e depois você junta esses 2 ou 3 partes ou 4 partes da molécula. Né? Então, é baseada na síntese de 2 ou mais fragmentos separadamente e, posteriormente, você tem a junção desses fragmentos formando uma molécula-alvo. Então, aqui, se a gente fosse pegar aquele exemplo anterior, eu pegaria um reagente A, transformaria ele em B, até obter o fragmento C. E aí, paralelamente, eu teria um fragmento, um reagente G, produzindo um intermediário H, com meu, né, subproduto I. E aí, você juntando C e I, eu teria minha molécula-alvo. Então, você tem ali, você está construindo os pedaços separadamente. Né? Então, a síntese da buspirona, por exemplo, ele é um exemplo de
de síntese convergente, onde ele vai reunir 4 fragmentos que são sintetizados separadamente. Então, reunindo esses 4 fragmentos, a gente tem a formação, né, tem a síntese da buspirona. Bem, e aí o rendimento, né, que é uma coisa, primeira coisa que as pessoas vão perguntar, a sua reação, e o rendimento? Porque o rendimento está ligado à questão da viabilidade econômica. Então, se sua reação tem um rendimento muito baixo, ela não vai para frente. Ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer patentear, né? Nenhuma indústria vai querer utilizar a sua reação. Nenhuma indústria de farmoquímica, por exemplo. Então, o rendimento, ele indica, né, obviamente, o total que você obteve da sua síntese, tá? Da sua molécula. E aí, obviamente, esse rendimento global, dificilmente você vai fazer uma reação com uma etapa apenas. Então, cada etapa você vai ter um rendimento. E aí você calcula esse rendimento final multiplicando o rendimento de cada etapa. Então, por exemplo, se eu tiver numa síntese aqui, linear, a primeira etapa rendeu 90%, a segunda etapa rendeu 80%, a terceira 70%, né, e a quarta 60%. Eu vou multiplicar 0,9 por 0,8, por 0,7, por 0,6, e aí eu vou encontrar o rendimento global. Então, esse rendimento global aqui vai ser o quê? Vai ser de 30%, tá? Então, esse, às vezes, é a desvantagem da reação da síntese linear. Se eu pegar numa síntese convergente, né, então vamos supor que esse fragmento aqui, né, conversão de A para B para C, eu obtive 80% de rendimento, e aqui de G para H para I 80%, e depois a junção deles mais um rendimento de 80%, eu vou multiplicar, né, esse 0,8 por 0,8, e aí a gente vai obter um rendimento total de 51% da molécula alvo. Bem, e aí a gente, né, começa a ver o interesse comercial, né? Obviamente, grande interesse comercial, né? Vai ter mais gente pesquisando rotas sintéticas para fármacos que são mais lucrativos, obviamente. Então, a síntese dos inibidores de fosfodiesterase 5, né, que são moléculas hoje utilizadas para o tratamento da disfunção erétil, trouxe um mercado bilionário, né? Então, esses inibidores, hoje, né, a gente tem no mercado o Viagra, né, que foi o primeiro que inaugurou essa classe, né, o Sildenafil, depois o Levitra, né, que é o Tadalafil, depois o Cialis, que é o Vardenafil. Então, foi lançado, né, o Viagra em 1998, na verdade o Viagra, né, o Sildenafil, é uma molécula que estava sendo investigada para outra doença, né, para transtornos, né, doenças cardiovasculares, e aí um efeito colateral, né, foi justamente a ereção. Né, como doenças cardiovasculares, onde você tem uma população um pouco, né, mais velha, né, isso foi um efeito colateral muito oportuno para a indústria farmacêutica, né? E, obviamente, a gente vai ganhar muito mais dinheiro com um medicamento para o tratamento da disfunção erétil do que mais um medicamento para a doença cardiovascular, óbvio. Né? Então, rapidinho, né, eles já estavam na parte do ensaio clínico, né? Então, eles fizeram um reposicionamento dentro do ensaio clínico, né? Então vamos ganhar muito mais dinheiro, porque não se tinha, antes do Viagra, não se tinha nenhum tratamento, nenhum medicamento, né, que realmente eficaz para o tratamento da disfunção erétil. Então, obviamente que a indústria, né, ela não é boba, ela imediatamente fez um reposicionamento dentro do ensaio clínico e lançou o Viagra, né, lançou o Sildenafil, que tem o efeito, né, mais ou menos iniciando em 30 minutos e pode ter aí 4 horas de duração. Só que, obviamente, né, os outros laboratórios concorrentes, eles não iam deixar o Viagra ganhar rios de dinheiro sozinho, sem concorrência. E a gente vai abordar um pouquinho mais na frente, na aula de biozosterismo, que os concorrentes, caramba, a molécula está sob patente. Eu não vou esperar 20 anos a patente do Viagra cair para poder concorrer com ele. Então, obviamente, a indústria, vamos pegar essa molécula aqui. Eles fizeram, né, pequenas modificações na estrutura, né? Então, pegou galinha morta, né? E aí veio em seguida, em 2003, né, 5 anos depois, o Levitra, né, que é o Tadalafil, que aí ele tem efeito em 30 minutos e já tem aí 5 horas de duração, então já tem uma vantagem aí em relação ao Viagra na concorrência. E a gente tem aqui o Vardenafil, né, o Cialis, lançado também praticamente no mesmo ano, né, então tinha outro laboratório trabalhando para isso, com o efeito inicia em 15 minutos e pode durar até 30 horas. Então, e eu acho que, se eu não me engano, o Vardenafil não tem interação com álcool.
Então, obviamente, né, que o Cialis vai vender disparado, né, porque ele apresenta muito mais vantagens que os seus anteriores, que o seu concorrente. Então, a indústria farmacêutica é isso, né, gente? Essa corrida aí, né, imagine, foram só 5 anos. Então, desde quando lançou Viagem, de 98 a 2003, 5 anos. Então, 5 anos os caras conseguiram botar o negócio no mercado, né, por conta mesmo, né, teve investimento, porque sabia que isso ia render, é lucrativo, né? Então, a gente tem aí o Vardenafil, né, bastante, uma grande vantagem em relação aos demais, né? Então, aqui só mostrando, né, que o Vardenafil, a síntese comercial do Vardenafil é através de uma síntese convergente, onde a gente tem os fragmentos A e B, eles são sintetizados separadamente. Então, aqui é uma representação da síntese do fragmento A, aqui uma representação da síntese do fragmento B, e aí você vai ter uma junção, né, do fragmento A e B e algumas posteriores reações, né, algumas modificações até chegar o Vardenafil. Então é um exemplo de síntese convergente. Bem, aí a gente pensa no que seria a síntese ideal. Claro que a gente não vai ter, mas a gente busca esses requisitos. Então, você tem que conhecer a estrutura da substância, e aí vai ser a estratégia que você vai empregar. Eu vou utilizar uma síntese linear, eu vou utilizar uma síntese convergente, eu vou utilizar reagentes que são mais baratos, eu vou utilizar catalisadores, eu vou utilizar temperatura, eu vou utilizar um forno, micro-ondas para acelerar, enfim, né? Isso aí né, vai de acordo com a habilidade do químico sintético. Então, a vantagem da síntese linear é que você consegue controlar o centro estereogênico, porque também quando você vai pensar na síntese, você tem que ver, se eu ficar formando um monte de centro quiral, isso é problema depois, tá? Então, a síntese convergente tem a maior vantagem de você ter maior rendimento, tá? Porque você não faz aquela síntese linear que você vai perdendo ali rendimento a cada etapa. E vamos supor que você teve problema com um dos fragmentos lá que você estava preparando, você não compromete a reação global. Enquanto que na síntese linear, se você produzindo A, B, C e D, se eu tiver problema com C, eu vou perder tudo, vou ter que começar de novo do reagente de partida. Outra coisa que se observa, obviamente, material de baixo custo, né? E preferencialmente de utilizar substâncias menos tóxicas, né? Porque a gente vai ver que quem trabalha com síntese, cada substância tóxica, né? Pensando, né, na saúde, obviamente, de quem está realizando o procedimento, e também na questão ambiental. Por quê? Porque gera resíduos. Esses resíduos, obviamente, em algum momento, eles vão parar na natureza e vai ser um poluente. Obviamente, se pensa num tempo reduzido, ninguém quer passar dias processando uma síntese, né, e reações que tenham menos risco, né? Então, a gente vai ver também a questão do risco em algumas etapas que são críticos, de explosões, né, que isso pode acontecer, obviamente. E o principal, pensando na indústria, em reações que podem ser reproduzidas em alta escala. Porque se você está pensando na síntese de um fármaco apenas para ficar bonitinho, a indústria, e você querer vender isso para a indústria, a primeira coisa que ela vai perguntar e o rendimento? Você consegue projetar sua reação com escala industrial? Se não, sua reação vai ser mais uma que vai virar um paper, né? E ela não vai ser útil, a indústria não vai ter interesse na sua reação. E aí a gente vem para um conceito, né, o conceito que o Corey introduziu, da análise retrosintética, né? Então, a análise retrosintética é uma estratégia de síntese, né, no momento de você planejar, de você construir a estrutura da molécula-alvo. Então, é uma análise de trás para frente. Então, você vai ter a molécula-alvo, eu quero construir essa molécula, e aí você vai pensar quais seriam os fragmentos, quais seriam os pedaços dessa molécula que eu poderia utilizar, quais seriam as matérias-primas que eu poderia utilizar para chegar nesse produto, né? Quem seriam os intermediários sintéticos? Então, quando a gente utiliza essa seta larga é o símbolo da análise retrosintética. Então, quando vocês virem isso, você está vendo uma representação de análise retrosintética. Então, por exemplo, né, eu vou chutar, eu quero fazer um bolo de banana. Então, eu vou ter uma receita de bolo de banana, minha mãe vai ter uma receita de bolo de banana, enfim, vão existir diversas receitas de bolo de banana, obviamente com banana, mas com ingredientes diferentes. Então, quando você pensa numa síntese, você quer sintetizar o melhor bolo de banana com menor custo, né? Ou seja, com ingredientes de baixo custo, em menor tempo, né? Você não quer passar o dia inteiro para fazer um bolo de banana, né? E
com maior rendimento, né? Que ele renda mais porções. Então, a gente pode fazer uma analogia com uma receita de bolo, né? Quando você vai pensar numa síntese. Então, a gente sabe que existem diversas receitas de bolo de banana. Então, quando você vai para a internet, eu quero pesquisar essa receita, você vai buscar, obviamente, receitas que também fiquem com custo mais baixo. Então, se começar a ter ingredientes caros, eu não vou utilizar, esse aqui utiliza açúcar mascavo, que é mais caro, por exemplo, né? Esse aqui utiliza uma banana que é mais cara, né? Um tipo de banana maçã, tô chutando, banana da terra, mas eu quero pegar a nanica que é mais barata. Enfim, você vai observar, esse aqui usa óleo de coco, o outro usa manteiga. Então, você vai observar o custo dos reagentes, né? Então, são o quê? São os ingredientes que você está analisando. Então, para eu chegar no bolo de banana, né, você vai pensar estratégias, né, ingredientes, a ordem que você vai misturar esses ingredientes, porque dependendo da ordem pode ficar um pouco mais difícil de você realizar o preparo, por isso que na receita vem lá, né, os ingredientes, as etapas, quem se adiciona primeiro ovo, adiciona primeiro óleo, adiciona primeiro a manteiga, adiciona primeiro o trigo, ou a banana por último, enfim, né? Você vai ter que ver essas etapas, que seja mais fácil e que você economize tempo. O tempo total, o custo, né? Então você está levando isso tudo em consideração, tempo, custo, né? E simplicidade, né? E técnica que seja mais prática, mais simples. Então, na análise retrosintética, você tem a molécula, né? Então, vamos pensar numa construção de um prédio. Eu quero construir esse prédio. Então, você vai chamar 3 construtoras. Então, cada construtora, cada engenheiro, ele vai propor uma maneira diferente de construir esse prédio que você quer, né? E aí você vai fazer o orçamento. Então, vai chegar um engenheiro, vai falar para você, olha, eu vou construir esse prédio aí para você com esse custo aqui de 500 mil. O custo de 500 mil, vou utilizar esses materiais e vou levar um ano, né? Então, você vai observar o quê? O que é que cada engenheiro vai te apresentar? Ele vai te apresentar um orçamento, né? Vai te apresentar a relação de materiais que ele vai utilizar dentro do orçamento, e ele vai te apresentar um custo e vai te dar um tempo, um prazo. Então, você vai escolher, obviamente, dentre essas 3 propostas, a que tiver o menor custo e menor tempo, tá? Então, você vai avaliar custo e tempo e qualidade, obviamente, da obra. Então, a mesma coisa na síntese, né? Então, cada engenheiro, ele vai, né? Eles não vão chegar com 3 propostas idênticas. Então, a mesma coisa da síntese. Você tem uma molécula, e aí você vai pensar as maneiras, os reagentes possíveis para se chegar naquela molécula. Então, você faz uma análise, né? Hoje o que é muito comum é a análise retrosintética. Então, nessa análise retrosintética, eu vou pensar, eu posso utilizar esse reagente. Então, precisa realmente de um bom conhecimento de química orgânica, de mecanismo de reação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, a análise retrosintética da acetilcolina, tá? Então, eu tenho aqui a molécula-alvo, que é a acetilcolina, e aí eu vou imaginar aqui possíveis pontos de quebra, né? Para ver se eu consigo ter algum reagente parecido com aquele pedaço, né? Com aquele fragmento que depois a gente vai ver que a gente chama de síntoma. Então, eu tenho a molécula-alvo, eu tenho aqui a acetilcolina, e aí eu poderia pensar, se eu quebrar aqui, será que eu tenho alguma coisa parecida com esse fragmento, algum reagente parecido com esse fragmento? Tá? E aí você pode imaginar, e se eu quebrar nessa outra parte? Então você começa a fazer essa análise, imaginar fragmentos, né? E dentro desses fragmentos, saber se existe algum reagente comercial disponível, porque não adianta, tem um fragmento, mas não existe nada, né, no comércio que corresponda a esse síntoma. Então, a gente vai ver, né, que esse conceito de síntoma, né, que foi introduzido por Curry, é um equivalente sintético. Então, o síntoma é o pedaço que eu estou propondo. E aí, tem algum equivalente sintético? Tem algum reagente disponível comercialmente que pode equivaler a esse fragmento? Então, ele vai te ajudar na escolha da rota sintética, dos reagentes e dos produtos intermediários a serem empregados. Então, existe um grande número de substâncias, né, e de reagentes e, obviamente, depender da sua estratégia, você pode, né, ser muito bem sucedido. Então, aqui, voltando àquela síntese da acetilcolina, né, aí a gente pensou, vamos ver esse pedaço aqui, será que eu vou ter, né, simulando essa quebra, imaginando essa quebra, eu teria esse síntoma e esse síntoma.
Então, aqui a gente teria um equivalente sintético do cinto intermediário. Então, a gente novamente, né, imaginaria outra quebra, tá? E esse outro cinto, a gente teria um outro reagente. Então, aqui ainda, às vezes você vai precisar de mais de uma quebra, você poderia ter esse reagente e aqui um equivalente sintético, tá? Então, basicamente, né, a gente vai ver alguns exemplos, né, e tem dois vídeos que eu coloquei, né, no anexo da aula, que trabalha bem a questão da análise retrosintética, né. Aqui eu quero que vocês tenham uma ideia dos conceitos básicos. Então, quando você faz desconexão de determinados grupos funcionais, às vezes é importante saber quem é que vai ficar com a carga. Então, essas conexões, né, normalmente nas reações você tem uma atração eletrostática. Então, você vai ter um reagente eletrofílico e um nucleofílico, com carga positiva e carga negativa, onde você vai ter lá uma reação, sei lá, de SN1, SN2, né, ou uma eliminação E1 ou E2, enfim, ou outros tipos de reações. Então, a molécula, essa molécula, por exemplo, ela pode ser, essa molécula-alvo pode ter 4 possíveis pontos de desconexão. Então, aqui na análise retrosintética, se eu fizer essa desconexão aqui e a carga ficar com a carga positiva, ficar com a neuromática, a carga negativa com outro fragmento, a gente não vai ter nenhum síntoma equivalente, nenhum reagente equivalente. Então, a gente pode pensar nessa quebra, onde o anel aromático fica com a carga negativa e o outro fragmento, né, com essa outra forma de desconectar, fica com a carga positiva. E aí, quem é que, desse síntoma, quem é um reagente comercial disponível? A gente tem esse reagente de Grignard, e aqui a gente pode ter um acetaldeído. Então, eu posso reagir o acetaldeído com esse reagente de Grignard e chegar na minha molécula-alvo. Tá? Então, outra maneira, outro ponto de desconexão poderia ser aqui, nessa ligação. E aí você poderia, né, aqui ficar com a carga positiva e esse outro fragmento com a carga negativa. Isso daqui a gente teria, quem é equivalente a esse síntoma? Um besaldeído, que é comercialmente disponível, e aqui um reagente de Grignard. E a quarta possibilidade é essa desconexão aqui, nessa ligação. Tá? E aí a gente poderia ter um estireno, né? E aqui o grupo H3O, tá? Então, aqui são possibilidades. Então, quem está fazendo análise retrosintética, ela vai simular várias quebras e vai ver se essas quebras, elas têm algum reagente disponível, né, comercialmente que seja equivalente, que ele pode depois reconstruir essa molécula de volta, tá? Então, aqui a gente tem uma análise retrosintética, por exemplo, do tadalafil, né? Então, tadalafil aqui, eles fizeram uma análise retrosintética bem simples, né? Então, aqui com o éster metílico, né, do triptofano, com a metilanina, o piperonal e o cloreto de cloroacetila. Então, né, foi bastante simples, né, fazer essa análise retrosintética e, posteriormente, a junção desses fragmentos, né, numa síntese convergente. Tá? Então, aqui ele está só mostrando, né, a junção desses fragmentos, né, a construção aqui da molécula do tadalafil, né, do Cialis. Tá? Então, aqui a gente tem a retrossíntese, né, do bametano, que é um vasodilatador. Então, a gente pode pensar nessa molécula realizando a quebra, por exemplo, nessa ligação aqui. Então, você fazendo a quebra nessa ligação, você tem esses dois síntomas. Então, esses dois síntomas, esse cinto aqui eu posso utilizar um epóxido, né, e aqui essa amina primária, tá? Então, com esses dois fragmentos, agora eu vou pensar como é que eu vou juntar isso tudo de volta para chegar na molécula inicial. Então, eu vou pegar esse epóxido, vou reagir com essa amina e vou obter o B-metano. Claro que aqui está de maneira bastante simplificada. Só que a gente tem que lembrar que essa reação aqui também pode formar esse subproduto minoritário. Então, dificilmente você vai ter uma síntese linda e maravilhosa que você vai ter somente o seu produto de interesse, a sua molécula-alvo. Então, provavelmente, a sua síntese vai ter algum subproduto, né? E a gente espera que ele esteja em baixa concentração e depois você vai ter, sim, que utilizar uma técnica de purificação para eliminar esse produto minoritário que formou, né, alguma reação paralela que também pode acontecer. Bem, então saindo, né, desse conceito de análise retrosintética, né, tem dois vídeos que estão disponíveis para vocês que aprofundam um pouco mais esse conhecimento. Nós agora vamos partir para outra questão bastante importante da síntese, que são os grupos protetores. Então, os grupos protetores, eles são bastante importantes nessas reações. Por quê? Porque, às vezes, você quer reagir, você tem lá vários grupos funcionais e você só quer uma reação seletiva. Só que, às vezes, a sua reação ela pode acontecer em grupos que você não quer
que isso aconteça. Então, normalmente um grupo protetor você vai colocar um reagente que vai proteger aquele ponto da molécula que você não quer que reaja, e aí você procede à reação, e depois esse grupo protetor você dá um jeito de eliminar, tá? Então, o Fischer, né, ele foi o químico alemão que propôs, né, esse conceito de grupos protetores na síntese de carboidratos. E isso hoje é bastante utilizado. Então tem depois um videozinho também anexo que eu passei para vocês, que fala um pouco melhor do mecanismo dos grupos protetores. Então, na redução, né, da função éster em função da função cetona, a gente tem um exemplo. Então vamos supor, eu tenho essa reação, eu tenho esse composto, né, e eu quero apenas reduzir esse composto, essa carbonila, mas eu não quero reduzir essa outra carbonila. Só que no meio racional, se eu não fizer nenhum tipo de proteção, vai acontecer isso aqui, vai hidroxilar ambas, e eu não quero que isso aconteça, tá? Então, como a função éster requer reagentes redutores drásticos, o grupo funcional cetona também seria reduzido, e eu não quero reduzir o grupo cetônico, só quero reduzir esse outro grupamento, o grupo éster. E aí, né, isso formaria um diol, que não é o meu objetivo. Então, o que você pode fazer antes? Eu posso proteger esse grupo cetônico, tá? E aí, utilizando esse grupo cetal, né, esse etileno glicol, e aí, provisoriamente, eu teria essa reação, tá? Eu vou ter minha cetona, né, digamos assim, protegida. Aí sim, eu entraria com reagente redutor, e aí eu conseguiria promover a redução aqui desse grupo, e posteriormente eu posso acidificar no meio, eu vou reestabelecer, né, vai sair esse grupo, eu vou reestabelecer a minha carbonila cetônica. Então o grupo protetor, ele tem essa função de proteger provisoriamente grupos que eu não quero que sejam passíveis naquela reação. Então eu vou tornar minha reação mais seletiva. É como, por exemplo, se eu quero pintar uma parede, só que eu não quero pintar a porta. Então, o que a gente vai utilizar, né, para poder pintar essa parede e proteger a porta? A gente pode colocar um papelão em torno da porta, fixar, vou pintar a parede tranquilamente. Depois que eu terminar de pintar minha parede, eu tiro o papelão da porta e a porta fica intacta, né? Então, é basicamente essa a ideia do grupo protetor. E aí, obviamente, a gente procura grupos protetores de baixo custo disponível, ou seja, não pode ser reagente caro, que você consegue tirar e remover facilmente, né? Se você colocar algo que depois você não consegue tirar, aí fica algo inviável, né? Que seja fácil de caracterizar, que não fica formando centro estereogênico, que seja estável nas condições da reação que você está trabalhando, que ele seja estável, né, durante as técnicas de separação, seletivo, né? Então, e obviamente que ele não seja tóxico. Claro que dificilmente a gente vai ter todos esses requisitos, mas é o que se busca para um grupo protetor. Então, um exemplo, né, de grupos protetores, que inicialmente, né, o processo de sililação, que a gente já falou, foi muito utilizado, né, a sililação de hidroxilas, né, para diminuir a polaridade de algumas moléculas para ser possível analisar por CGM. E aí eles aproveitaram nessa relação de sililação, por que não aproveitar essa relação também como grupo de proteção? Então, na década de 70, eles começaram a explorar a sililação de hidroxilas para proteger hidroxilas dentro de um meio reacional, hidroxilas alcoólicas, utilizando o reagente o cloreto de silila trissubstituído na presença de uma base. Então, aqui você quer proteger essa hidroxila, você não quer que ela reaja, né? Você pode utilizar a sililação, né? E aí, grupos de metilcilila, né, posteriormente foram substituídos por trietilcilila, que eram mais estáveis, chega de 10 a 100 vezes mais estável que o trimetilcilila, e depois você consegue remover facilmente esse grupo e reestabelecer a sua hidroxila. Então é muito utilizado na proteção de hidroxilas primárias e secundárias. Né? Grupos protetores de aldeíde de cetonas, como a gente já viu o exemplo dos acetais e cetais, né, é muito utilizado porque é fácil de preparar. Então você consegue proteger aqui grupos cetônicos, né? E depois, acidificando o meio, reestabelece essa carbonila cetônica. O grupo BOC também é muito utilizado para proteger nitrogênio, então são grupos protetores de nitrogênio. Então é o butoxicarbonila, que a gente chama de BOC, a abreviação, é um grupo protetor muito popular
para proteger funções aminas. Então ele é muito versátil, muito utilizado na síntese, né? Então a gente tem ali, né? Esse aqui é o grupo Bock, então a gente introduz ele, né, baseado nessa reação com a amina, e aí você tem uma proteção, tá? Então você tem aqui o grupo amina, você coloca o grupo Bock, o grupo Bock, né? Depois você acidifica o meio e você consegue eliminar ele de volta depois que você concluir a sua reação, tá? Então aqui a gente tem o exemplo da síntese da simvastatina, né? Então a conversão da lovastatina em simvastatina, ele pode ser realizado pela retirada do grupo éster numa reação de saponificação. Só que aí a gente tem um grupo hidroxila que a gente não quer que sofra essa reação de saponificação. Então, a gente pode utilizar o TEC-butil de metilcilila para, digamos assim, proteger essa hidroxila e fazer com que a reação seja mais seletiva, né? Ele vai ter um impedimento estérico. Então, aqui, essa reação, né, da lovastatina na simvastatina, né, a gente tem como objetivo fazer a reação de saponificação. Só que o problema é que essa hidroxila aqui, ela também poderia sofrer a esterificação, a saponificação, que não é desejado, tá? Então, o que que a gente faz? A gente vai proteger essa hidroxila, né, com esse grupo protetor, tá? Para que a saponificação aconteça apenas na região que a gente quer, né? Apenas nessa região, e essa hidroxila continuar protegida. Então, aqui a gente, né, realizando ali a proteção, então a hidroxila foi temporariamente substituída pelo grupo protetor. E aí, uma vez que a gente realizou a reação, tá? A gente vem aqui com o cloreto 2-dimetilbutirila, né, que a gente vai introduzir aqui, e posteriormente o grupo protetor sai, tá? Então, saindo o grupo protetor, eu vou restabelecer a minha hidroxila, que ficou protegida durante a reação, e eu vou conseguir realizar a saponificação na posição que eu queria, e não aqui, né, que esse grupo ficou protegido. Então, enfim, basicamente, né, o conhecimento, né, a síntese orgânica, ele envolve muitos pré-requisitos, né, conhecimento de reações de oxirredução, formação de ligação de carbono-carbono, rearranjos, né, substâncias que contêm duplas e triplas, síntese assimétrica, síntese de aromáticos e heteroaromáticos, síntese de substâncias carboniladas, reações de nitrogenados e oxigenados, ou seja, precisa realmente de um grande, né, conhecimento na área de química orgânica para ser um pesquisador da área de síntese, né, de síntese orgânica. Obviamente, né, a gente tem também, voltando aí à síntese de produtos naturais, existem muitas moléculas que são de grande interesse terapêutico, só que elas são muito complexas para a gente sintetizar ela desde o zero, né, dentro do laboratório. Então, hoje uma grande alternativa para algumas moléculas é utilizar a estratégia da semissíntese. O que é uma semissíntese? É uma parceria que a gente faz com a natureza, ou seja, a gente pega um núcleo básico extraído de uma planta, um núcleo básico que seja abundante na natureza, e faz pequenas modificações no laboratório, né? Então é uma semissíntese, né? Ou seja, metade, uma parte da molécula vem de uma estrutura de um produto natural e ela é complementada dentro do laboratório, né? E isso é muito comum, principalmente com os antibacterianos, né? Então a gente vê ali penicilinas, né, sulfapiridinas, enfim, diversas classes de medicamentos onde a gente tem fontes produzidas a partir de micro-organismo. Então o micro-organismo, ele entra com a parte, normalmente a natureza entra com a parte mais difícil, né, porque essa complexidade, né, então só a natureza é capaz de produzir, e o químico sintético dá o toque final nessa molécula. Então a gente tem aqui diversos exemplos de antibióticos, né, importantes, né, obtidos a partir de fungos. Então, normalmente, né, você vai ter o esqueleto, né, o grosso mesmo vai vir da molécula do produto natural, e na questão dentro do laboratório, pequenas modificações podem ser realizadas. Então, uma estratégia bem interessante que a gente pode citar como exemplo, né, foi o paclitaxel, né, Cotaxol, que é um triterpeno bem complexo, né, extraído, né, de uma árvore do Pacífico, a Taxibenifolia, que é um potente, né, anticâncer. No entanto, é uma molécula que, para você obter ela da natureza, ela é difícil de sintetizar do zero, obviamente, e para você obter aí uma quantidade grande, né, é uma árvore que demora de 100 a 200 anos para atingir a sua maturidade. Imagine, né, você ter que contar apenas,
né, com a casca, né, dessa molécula, dessa planta. E aí o problema de usar raiz, de usar casca, é porque não é renovável. Então, para você obter 1 quilo do Taxol, são necessários 10 mil quilos de casca, que vai ter a necessidade de você abater cerca de 3 mil árvores, né, que só é suficiente para fornecer o tratamento de 500 pacientes por ano. Então, obviamente que os químicos buscaram, né, junto com a área de produtos naturais, a gente tem que ver uma outra solução, porque imagine, né, a quantidade de árvores que teriam que ser plantadas e o tempo que essas árvores levam, né, para atingir a maturidade. Então, se pesquisando, né, obviamente que a gente pode usar a abordagem quimiotaxonômica. Bem, será que não existe uma molécula, ou essa molécula, ou algo parecida, em uma outra espécie do mesmo gênero? Né? Então, começou-se assim, a investigar outras espécies do gênero, né, Taxus, e verificar principalmente se a gente encontrar essa molécula em folhas. Porque, gente, folha é renovável. Então, se eu conseguir essa molécula de uma folha, não vai ter problema. Eu posso plantar à vontade e aí está sempre renovando. Então, eu vou ter uma fonte aí mais rápida de obtenção. Então, foi o que eles fizeram, né? Foi feita aí uma grande triagem, né? Então, com esse problema e a importância dessa molécula para o tratamento de câncer, então eles descobriram que em uma outra planta do mesmo gênero, a Taxus baccata, encontraram não exatamente o Taxol, mas um esqueleto bem próximo. Bom, com esse esqueleto aqui, né, pode ser utilizado como matéria-prima, fazer poucas reações e se chegar ao Taxol. Então, eles conseguiram extrair a 10-desacetilbacatina 3, que ele mantém o núcleo, né, básico ali do Taxol, e aí mais pequenos ajustes, pequenas reações, foi possível se chegar ao Taxol, né, utilizando essa espécie aqui. Muito mais fácil de você cultivar e, obviamente, você vai obter ela num rendimento atrativo, né, um rendimento razoável de planta. Então, a gente tem aqui a 10-desacetilbacatina 3, né, que isso aqui seria mais desafiador para um químico sintético obter. E aí, para chegar no Plaquetaxel, né, não precisou de muita coisa. Né? E olha só o rendimento, 1 quilo da folha, né, aqui para obter 1 quilo da substância, desculpa, eu vou precisar apenas de 3 mil quilos da folha. Então, isso é mais fácil do que você obter isso de árvore. Tá aí uma fonte renovável e mais viável economicamente, tá? Então, aqui, a partir dessa molécula, né, para se chegar no Taxol, né, a gente tinha aqui essa hidroxila, tá? Então, o produto ele foi obtido pela acetilação. Então, essa hidroxila, ela foi acetilada, algo muito tranquilo para um químico sintético, tá? E a gente tem essa outra hidroxila, foi introduzida essa cadeia lateral. Então, né, basicamente, né, algo bastante simples. Então, esse núcleo aqui que é mais difícil. Esse anel fundido aqui com 3, isso aqui é muito difícil você construir dentro do laboratório. Então, o mais difícil a natureza faz, né, que foi fornecer esse núcleo básico. Então, uma acetilação introduziu essa cadeia lateral, claro que, né, não foi assim tão simples assim, mas, né, já facilita bastante, e aí simplesmente conseguiu uma alternativa para esse medicamento, né, uma alternativa viável do ponto de vista econômico. Então é isso, gente, né? A gente vai ter vídeos complementares para aprofundar um pouco mais essa questão da síntese, né? Uma linha de pesquisa, né? Então a gente tem uma disciplina na graduação, por isso que o nosso objetivo aqui não é aprofundar, mas trazer conceitos básicos, e quem tiver interesse, né, pode cursar a disciplina de síntese de fármaco.